Então, a gente se meteu na tarefa, né, de calcular os grupos de homotopia sistematicamente, né? E isso eu mostrei um exemplo, a gente vai mostrar mais alguns agora, de como fazer esse cálculo de grupos de homotopia para espaços trianguláveis, né? Então, nos espaços trianguláveis, você consegue reduzir essa operação de fazer a deformação contínua de laços uns nos outros, né, a uma sequência finita de passos, né? E também você não tem um número infinito de laços para considerar, você tem um número finito de laços. Então tudo fica mais fácil, né? E você pode identificar o seu grupo, né, fundamental com mais facilidade, né, com mais tranquilidade. Tem uma coisa esperta, né, no meio da história, que é você calcular as relações, né? As relações estão associadas aos dois simplexos que você tem no seu espaço triangular, né? E essa, na verdade, é a grande sacada, porque calcular os geradores não tem nada demais, né? Do seu grupo. Agora, o problema é que só os geradores não resolvem, não identificam de que grupo você está falando. Você precisa também das relações, né? A gente tinha falado já de geradores, relações, né? E isso compunha a apresentação de um determinado grupo. A gente também falou em complexos simpliciais simplexos, né? E aí, na aula passada, a gente prosseguiu falando sobre o grupo de bordas, né? Que a gente chamou de E de K, né? Esse símbolo aqui indica o poliedro, né, associado com o complexo simplicial K, né? Então a jogada toda é a seguinte: você tem um espaço topológico, né? Esse espaço topológico é homeomorfo a um certo poliedro, né? Então aí você pode aplicar essas técnicas, né, nessas circunstâncias. Então, se o X, né, seu espaço topológico, é homeomorfo ao poliedro, então o π1 de x, x0, também é homeomorfo ao E de K, x0, né? A x0 é o ponto de base em que você está calculando o seu núcleo de homotopia, são os núcleos em x0, né? Se você tiver um espaço conexo por arcos, calcular no ponto é a mesma coisa que calcular em qualquer outro, né? Então, a ideia toda por trás desse grupo de bordas, né, que está aqui, começava com duas operações de redução dos laços, né, que você tinha dentro do seu espaço, redução desses laços uns aos outros, através do equivalente no mundo bizarro, né, das deformações contínuas, né? Então, no mundo bizarro, as deformações não acontecem continuamente, elas acontecem em saltos, né? Tá certo? Então, você tem uma coisa assim: você tinha um caminho, né, ligando esse ponto com esse ponto e passando por esse caminho podia ser deformado nesse outro que estava aqui, o caminho que ligava esse ponto diretamente a esse, contanto que esses três pontos fossem vértices de um dois simplexo, né? Se eles são vértices de um dois simplexo, então você pode fazer, você poderia imaginar que o equivalente deles, né, no mundo não bizarro, né, seria isso aqui: você não tem nenhuma obstrução que impeça você de deformar continuamente a parte de cima dessa curva na parte de baixo dessa curva, né? Você simboliza dizendo que essa coisa que está aqui, vamos supor que aqui é x0, x1, x2, aqui você vai ter x0, x2 direto, né? Isso aqui é a deformação
desse caminho de bordas nesse caminho de bordas x0, x2. Do caminho de bordas x0, x1, x2, no caminho de bordas x0, x2. Né? Essa é uma deformação possível. Outra deformação que a gente colocava era a deformação de loops desse tipo, x0, x1, x0. Né? Você está em x0, você vai para x1, você volta para x0, você sempre pode deformar esse loop num ponto. Tá certo? Aí não tem, por hipótese, obstrução nenhuma, porque o seu caminho unidimensional é supostamente contínuo. Né? Então você não tem obstrução nenhuma para fazer essa deformação. Então, essas são as duas operações básicas, né, que você imagina que possam ser feitas no seu espaço bizarro, né? No seu espaço de poliedro, né? Então você vai desenhar loops no poliedro. Os loops são o quê? São caminhos, né? Ou seja, sequências de uniões de uns simplexos, né? Isso é o equivalente a um caminho contínuo, né? Você tem um loop de bordas, né? Uma coisa desse tipo. Beleza? Então, em tese, né, você poderia desenhar todos os loops de bordas possíveis, né? O poliedro reduz essa tarefa a uma tarefa factível, tem um número, em princípio, finito, né, de loops de bordas que você pode desenhar, e aí você agruparia os seus loops de bordas, deformando uns aos outros segundo esses dois critérios que estão aqui. O conjunto de caras que você obtém assim é o conjunto de elementos, né, do grupo de homotopia. Resta dizer como é que esses elementos se relacionam uns com os outros, né, como é que é a tabela de multiplicação do seu grupo. Isso também você pode fazer, né, supostamente, pegando todos os elementos do grupo que você encontrou e multiplicando uns pelos outros e vendo o que você obtém. Né? Essa, vamos dizer assim, é a maneira burra de obter o grupo de homotopia desse jeito. Né? Então você coleciona todos os elementos, todos eles, né? E depois você faz os produtos de todos com todos, e aí você vê em que grupo você chegou. Aqui está muito aquém da coisa da apresentação, né? Aqui você está na coisa mais básica que você fala sobre o grupo, que é a tabela de multiplicação do grupo. Né? Você diz G1 vezes G2 dá G3, G3 vezes G4 dá G6, G6 vezes G7 dá G2. Né? Se você der essa tabela de multiplicação, toda essa tabela é uma carteira de identidade do grupo. Embora seja muito difícil você identificar um grupo com tabela de multiplicação, né, direto. Né? Bom, a coisa mais esperta é justamente o fato de que a gente tem uma possibilidade, né, de identificar os elementos do nosso grupo da seguinte maneira: a gente define dentro do poliedro, a gente toma de dentro do poliedro um subcomplexo simplicial, chamado, que a gente chama de L. Né? Unidimensional, né? Que primeiro, né, contém todos os zeros simplexos. Segundo, é conexo. E terceiro, é simplesmente conexo. Eu já falei essa frase, essa terminologia antes aqui nessa aula. Simplesmente conexo? Simplesmente conexo quer dizer que o grupo fundamental é trivial. Ou, em outros termos, todo e qualquer loop que você desenhe nesse espaço, né, pode ser contraído a um ponto. Tá certo? O
Então não há loops que não possam ser contraídos a um ponto. Então ele é chamado simplesmente conexo. Tem buraco. Não tem buraco. Né? Isomorfo é um grupo que só tem identidade. Né? Esse é um grupo fundamental trivial. Né? Então, dentro do seu complexo simplicial, que dá origem ao poliedro, que é homeomorfo ao espaço topológico que você está querendo calcular, então, dentro desse complexo simplicial K, você escolhe um subcomplexo simplicial unidimensional satisfazendo essas três propriedades que estão aí, tá certo? Quando você termina de fazer isso, né? Por arcos, né? Quando você termina de fazer isso, você tem automaticamente uma receita, né, para calcular seu grupo fundamental. Né? Dentro dessa receita você vai dizer o seguinte: você vai pegar todos os unsimplexos de K menos L, né? Então, um unsimplexo, por exemplo, xi, xj, né? A esse unsimplex você vai associar um elemento do grupo fundamental, na classe de equivalência. Classe de equivalência de todos os caras continuamente deformáveis a um loop que você desenhe, né? Que um loop de bordas que comece no ponto x0, vá até o ponto xi, utilizando apenas, né, pontos pertencentes a L, né? Aí ele sai de xi, vai para xj, aí no unsimplexo xi, xj que não pertence a L, tá certo? Pertence a K menos L. E aí você volta, né, até x0, exclusivamente usando, né, um caminho pertencente ao L. Né? O fato do L ser conexo por arcos garante que esses caminhos aqui sempre existem. Né? Esse cara aqui, a classe de equivalência desse objeto que está aqui, é o que nós estamos chamando de GJ. Certo? E o que a gente viu, né, na aula passada é que se você tiver um dois simplexo, xi, xj, xk, certo? Você automaticamente tem uma relação. Você vai ter que G e J, G, JK, G, KI, tem que ser igual a 1. Isso a gente mostrou rapidinho, né? Sem maiores problemas, usando as operações que a gente tinha ali de deformação de um cara todo. Né? Então a ideia toda é a seguinte: esses elementos que estão em K menos L, certo? Ou melhor, as classes de equivalência desses elementos vão ser as coisas que nós chamamos de geradores do grupo. E para cada dois simplexos que eu tiver, eu vou ter relações entre esses geradores. Tá certo? Bom, tem os geradores, tem relações, eu tenho a apresentação do grupo. Então eu sei o que o grupo é através dessa maneira de mapear, né, o grupo, de ser o que é o grupo, a apresentação. Então esse foi o ponto que a gente chegou, aí a gente fez o exemplo obrigatório, né, o exemplo do círculo, né, tá certo? Não tinha, sempre tem que fazer esse exemplo do círculo. E agora vamos sofisticar um pouquinho mais, né, os nossos exemplos, mas não muito.
Então vamos sofisticar um pouquinho mais nossos exemplos, só para a gente ilustrar como que a gente faz essas escolhas, né, de fato, né, em casos mais concretos. Né? Então vamos ver, por exemplo, né, mais exemplos. S2, né? O que vocês acham? S2 é a esfera sem o interior dela, né? Certo? Sim, sem muita formalidade. Né? Qual seria um bom poliedro aí dentro dos que a gente tem disponíveis aí no mercado? Né? A gente tem os complexos, né? Não vale. Não vale. O que vale? Vale ponto, vale segmento de reta, vale triângulo, vale tetraedro. Né? Porque são os simplexos, as coisas padrão que nós temos. Né? D4. Sem interior. Não, mas aí cada face é um quadrado, não é um triângulo. Não, triângulo. D4 não triângulo. D4 é um triângulo. Não, eu estou bolado com o negócio D4. Eles mudaram de 4 agora. Aí chama de D4. Quem é que fala isso, cara? O pessoal de RPG? Se jogar RPG, se tivesse jogado agora eu sabia isso. Beleza, mudar de 4 faces, só que ele tem o interior. Aí não dá, né? Não pode ser interior, não. O triângulo é uma face. Mas você precisa fechar a parada, né? Bota vários triângulos. Bota vários? Isso mesmo. Então, ó, triângulo é o ponto de partida, né, da história. Né? Vou fazer um negócio aqui. Mínimo de tentativa de perspectiva. Né? Eu tenho muitos e muitos problemas na minha formação profissional. Tá? Um deles é que eu nunca fiz nenhum curso de desenho na minha vida. Isso é muito problemático. Agora, algumas coisas, isso aqui fui eu que desenhei, cara. Só que no Word, né? No Word? Era no Word. Não foi nem no Paint, foi no Word. Né? Vou chamar isso aqui, vou dar uma pontilhada aqui. Então, você pode pegar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, você consegue fechar uma região, né, do R3, né? Você dividiu o R3 em fora e dentro, né? Vamos dizer assim. E está bem claro que isso daqui é homeomorfo, né? A esfera S2, né? Se você bota um bico aqui e sopra, vira uma esfera, né? Certo? Isso é uma deformação contínua, leva um cara no outro. Né? Então, esse cara aqui é um bom ponto de partida para a gente montar um complexo simplicial, certo? Quer dizer, é um negócio padronizado, né, que usa os simplexos que a gente obteve até agora, né, e que visualmente, pelo menos, tem uma chance de ser homeomorfo à esfera. Né? Então, como é que vai ser o complexo simplicial? Vamos chamar esse aqui de x0, esse aqui de x1, x2, x3. Nosso complexo simplicial não é tão difícil assim montar os complexos simpliciais. Do jeito que a definição aparece, parece que tem 1000 possibilidades, mas aqui é bem simples. Você tem os zeros simplexos, você tem os simplexos, né?
certo? E você tem os dois simplexos, que são os três triângulos, né? Então você tem x0, x1, x2, x0, x1, x3, né? x0, x2, x3, e você tem x1, x2, x3, né? Esse aí é o complexo simplicial. Vocês podem depois testar devagarinho e verificar que todas as propriedades do bom complexo simplicial são satisfeitas, né? Só para lembrar, a interseção, né, de dois simplexos do seu complexo simplicial são faces simultâneas dos dois simplexos. Tem que ser isso, né? Maravilha. Agora o problema é encontrar a tal da árvore maximal, né? Então, amarela, aqui em homenagem à seleção, né? Da Colômbia. Da Colômbia. Exatamente. É a seleção da Colômbia, né? Eu tenho que procurar um complexo simplicial unidimensional. Então eu já sei que não precisa conter nenhum dos triângulos, né? Nenhum dos dois simplexos, né? Tem que conter todos os zeros simplexos, né? Todos os pontos, e você tem que, saindo de um ponto, poder chegar a qualquer outro ponto percorrendo caminhos que estão dentro desse complexo, né? Então, aqui, x0, x1, x2, x3, esses caras são elementos do L, né? Você pode pedir o x0, x1, né? O x1, x2, maravilha. O x2, x3, até aí tudo bem, né? Mais algum que eu posso colocar? Até agora, né? Maravilha. Eu posso ligar qualquer ponto a qualquer outro por um caminho de bordas que está dentro do L, né? Então, por exemplo, x2. Como é que eu me ligo ao x0? Vem aqui, vem aqui. x3. Como é que eu me ligo ao x1? Vem aqui, vem aqui. E assim por diante, né? Então, a segunda requisito ali está bom. É conexo por arcos, né? Se eu tiver que fazer um loop aí dentro, de que tipo é o meu loop? É assim, ó, x0, x1, x0, por exemplo. Isso é um loop, né? x0, x1, x2, x3, x2, x1, x0. É outro loop. Mas tanto o loop 1 quanto o loop 2 que eu indiquei podem ser contraídos a um ponto usando a regra 2 aqui, né? Certo? Sem problema nenhum. Olha, uma coisa assim, ó, x0, x1, por exemplo, né? x2, x3, aí x2, x1, x0, né? Aqui você tem, ó, x2, x3, x2. Esse cara você pode transformar em x2, né? Então você fica com x0, x1, x2, x1, x0. Novamente tem x1, x2, x1. Você pode transformar em x1. x0, x1, x0, e esse aqui você transforma em x0, né? Então você contraiu esse loop todo que está aqui num ponto, sem problema nenhum. Qualquer outro loop que você imaginar aí, você pode contrair num ponto. Agora, será que você pode incluir mais alguém aqui? Por exemplo, será que eu posso incluir esse cara, ou esse cara, ou esse cara? Por exemplo, se eu incluir esse cara aqui, se eu incluir esse cara aqui, eu tenho um loop em x1 que eu não vou poder deformar um ponto. Concorda? Porque não tem... Lembra, o que eu tenho que pensar aqui, que eu não estou falando, é claro que isso aqui é um triângulo cheio. Só que esse triângulo cheio não pertence ao L. Eu tenho que falar sobre deformação, né, dentro do L, usando o fato de eu ter dois simplexos em L ou não.
Né? Então, se eu fizer esse loop aqui, eu não posso deformar nenhum ponto. Então, se eu botar esse cara, se eu já botei esses três, eu não posso botar esse cara. Esse cara que está aqui. O que vocês acham? Ó, se eu tiver ele aqui, eu tenho um loop, por exemplo, saindo de x0 e voltando para x0. Às vezes não fecha fácil. Vamos escrever esse loop? x0, x1, x2, x3, x0. Né? Ó, x1, x2, x3 são os vértices de um 2 simplexo em K, mas não são os vértices de um 2 simplexo em L. Então, eu não posso trocar isso daqui por x1, x3. Inclusive, o x1, x3 não pertence ao cara, né? Então, esse loop aí não pode ser deformado a um ponto se eu considerar L, né? E não se eu considerar K. Se eu considerar K, tudo bem, ele pode. Mas se eu considerar L, ele não pode. Então, se eu incluir esse lado aqui, eu não posso, eu vou obter um cara, vou obter loops que não são deformáveis a um ponto, e eu não vou estar satisfazendo a terceira condição, ele não vai ser simplesmente conexo. Esse outro cara que está aqui também, se você colocar ele aqui, você pode montar esse loop aqui, ó. x0, x1, x2, x0. Também não é deformável a um ponto. Então morreu, né? Se você incluir esse, a gente já analisou esse, né? Foi o primeiro que a gente analisou, depois esse. Não tem mais nada para acrescentar, né? Estava bom do jeito que estava. Aqueles 3 simplexos que a gente montou são caras que ligam todos os pontos do L uns aos outros e que propiciam, né, a criação de loops que podem todos eles ser deformados a um ponto. Então morreu o nosso complexo L, nossa árvore maximal, né? É esse negócio em amarelo aqui, né? Então, a sugestão é a seguinte, né, para você montar a árvore maximal. Você bota o primeiro simplex, o primeiro simplex. Você vai ver que está faltando coisa, porque você não vai conseguir conectar todos os pontos do seu complexo simplicial por caminhos de bordas, né? Você bota mais um. Cada hora, cada vez que você bota mais um, você vai fazendo essas perguntas aí, né? Eu já estou com todos os zeros simplexos? No princípio sim, né? Não tem problema. Mas todos esses zeros simplexos são conectáveis por arcos. Se ainda não são, eu vou botar mais um, tal que eles sejam conectáveis por arcos, né? Agora, a partir do momento que todos eles forem conectáveis por arcos, se você botar mais um, você vai ter que se perguntar se você não está botando loops que não podem ser contraídos a um ponto. Se for esse o caso, é hora de parar. Como é que você inclui todos os zeros complexos? Não pode ser conectar todos pelo menos um lado. Você já incluiu todos? Não, os zeros simplexos, mas os simplexos não vão incluir. Aí, os próximos que eu vou incluir são os simplexos. Ó, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eu incluí o zero simplex, x0, x1, x2, x3. Aí, eu quero colocar um simplex, porque eu sei que a minha árvore maximal é unidimensional.
Eu vou botar x0, x1 só. Tá certo? Se eu botar só x0, x1, eu não tenho como me conectar com x2. Tá certo? Nem com x3. Então, se eu fosse definir o meu complexo L só com os zero simplexos x0, x1, eu não estaria satisfazendo o requisito 2. Aí eu boto x0, x1 e x0, x3. Aí maravilha, eu consigo me conectar com 1, me conectar com 3, mas ainda não consigo me conectar com 2. Então eu vou ter que pôr mais 1. Né? Vou conseguir pôr mais 1, sem dúvida. Né? Mas aí não consigo pôr mais 2, porque vão aparecer esses problemas. Vão aparecer loops que não são deformáveis a um ponto. Certo? Visualmente você pode pensar que você não pode formar nenhuma figura, não pode fechar nenhuma figura ali, né? Não pode fechar Totalmente. Isso é uma coisa que eu não tinha. Daí o nome árvore. Né? Realmente parece galho seco. Né? Então o nosso L ele vai ser isso aqui, né? x0, x1, x2, x3. E, por exemplo, a gente poderia pegar outros conjuntos de um simplex, não tem problema nenhum. Né? x0, x1, x1, x2, x2, x3. Certo? Bom, aí, para seguir a nossa receita de bolo, né? O que a gente faz? A gente analisa o K menos L. A gente procura os 1 simplexos, em K menos L. Os caras que estão em K não estão em L. Né? O K menos L é composto disso aqui, né? 1 simplexo. Né? Composto desses caras aqui, ó, x0, x2, x0, x3 e x1, x3. São esses 3 caras aí. Né? Esses 3 caras são os que vão me dar elementos do grupo. Né? No grupo de bordas. Né? Então vou associar esses caras aqui, né? A esse aqui eu vou associar um G02, aqui um G03 e aqui um G13. Certo? Tem vários outros caras que eu vou tomar da seguinte maneira. G01 é um simplexo, estaria associado a um loop de bordas dentro de L, né? Dentro da árvore maximal. Então, esse G01 vai ser 1. Todos os 1 simplexos dentro da árvore maximal vão ser elementos do grupo que coincidem com a identidade. Por quê? Porque a classe de equivalência de grupos equivalentes a eles pode sempre ser deformada na identidade. Né? Então, tem o G01, G12 e o G23. Esses caras são 1. Né? E agora eu posso procurar as relações. Né? Passo a procurar as relações. As relações são tais que para cada 2 simplexos que eu tenha dentro do meu complexo inicial, eu vou ter uma relação. Né? Então, quantas relações eu espero ter ali? Eu tenho 4 2 simplexos. Né? Então, eu vou ter 4 relações. Então, se eu tiver ó, x0, x1, x2. Esse cara aqui vai me dar o quê? G01, G12, G20. Mas G20, na nossa convenção, é G02 a menos 1. Certo? A gente sempre usou a convenção de que G02
G2 é G02 é menos 1. Se você formar um loop dentro de L, passando pelo G02, esse loop está andando no sentido oposto ao loop que passa por G2 primeiro, o X2 primeiro e o X0 depois. Então, um loop é o inverso do outro. Né? Então, esse 2 simplexo que está aqui vai introduzir essa relação que está aqui. Né? G01 eu já sei que é 1, G12 eu já sei que é 1, não é isso? Então essa relação que está aqui está me dando que G02 a menos 1 é 1, ou, em outros termos, que o G02 é 1. Né? Só multiplicar por G02 dos dois lados. Né? Você tem que G02 é 1. Bom, quem é o próximo? O próximo é esse 2 simplexo, por exemplo, né? X0, X1, X3. Aqui no chão, né? Não, desse lado, X0, X1, X3. Né? Primeiro foi X0, X1, X2, que é esse vértice que está atrás. Né? Então aqui eu tenho G01, G13, G30, que é G03 a menos 1, né? Isso aqui dando 1. Né? G01 é 1, G13 eu não sei quanto é, e G03 é 1, então G03 a menos 1 também é 1. Então essa relação aqui está me dizendo que G13 também é 1. Sabe que O 03 está em L. Ops, peraí, 03 está aí. Não, errei total. Aqui G01 está em L, G13 não está em L, está certo. Então aqui é G13 vezes G03 a menos 1 é 1. Né? O 03 está em K menos L, ok, G13 está em K menos L, então realmente não posso falar nada, por enquanto, sobre eles. Né? Próximo vai ser com X0, X2, X3. Né? Então você tem G02, G23, G30, que é G03 a menos 1, dando 1. Né? Bom, G02 eu acabei de concluir aqui que era 1. Né? G23 é 1 porque pertence a L. Né? Então esse aqui é 1, esse aqui é 1, G03 é 1. Né? Demorou, viu, Carlos? Mas apareceu. Bom, se o G03 é 1, então isso aqui também implica que o G13 é 1. A relação anterior implica isso. Né? E finalmente, o último cara que está faltando, X1, X2, X3, vai me dar o quê? G12, G23, G31, que é G13 a menos 1, dando 1. Né? G13 a gente já viu que é 1. Né? O G23 era 1. E o G12 também era 1. Então isso aqui simplesmente dá nada de novo. Né? 1 igual a 1 e pronto. Então, os três caras não triviais, o G02, G03, G13, a gente mostrou que os três são 1. O grupo de homotopia, então, é 1. É o único elemento que tem, né? Grupos de bordas, né? Portanto, o grupo de homotopia do S2,
termos de qualquer ponto x0, então a gente não precisa denotar, o S2 é conexo por arcos. Então, nada mais justo, né? Você desenhar um loop fechado sobre a superfície do S2, você sempre pode pegar esse loop e contrair até esse loop virar um ponto. O S2 é trivial do ponto de vista de deformações de loops, né, fechados. Certo? Nem? Não trivial, Não trivial? Não. Trivial não faço não. Faço trivial. O trivial tá na lista, né, tio? Não trivial é para exercício, cai na prova, essas coisas. Bom, exemplo 2, né? Exemplo 2 é duplo, é o cilindro e a fita de meio, os dois juntos. Né? Certo? Bom, cilindro, todo mundo sabe o que é a fita de Möbius. Se alguém não souber, me avisa. O que é a fita de Möbius? Eu não tenho que desenhar. Eu não vou conseguir desenhar. Ele já sabe. Preciso falar para você. Você desenhou numa aula aí no início. É o logo do ímpar. Eu desenhei, mas eu tenho vergonha de desenhar. Bom, é o logo do ímpar, né? A fita de Möbius lembra imediatamente do ímpar. Né? Então, providência inicial, né? Triangular o cilindro. Certo? Triangular o cilindro. Depois triangular a fita de Möbius, mas aí a gente primeiro triangula o cilindro e depois a gente vai ver como é que rola. Incluindo a base do corpo ou só O cilindro inteiro. fechado? Peraí, o cilindro não tem, o cilindro está aberto, Ah, tá. certo? Ele não está fechado. Não é uma cápsula do tempo, Tá. certo? O cilindro é um cano, certo? Então tá, para triangular o cilindro, né, a gente vai apelar para um truque que é convencional aí, né? Quer dizer, a ideia aqui é ensinar esses truques mais simples, pelo menos, né, para vocês. Então, o truque convencional é o seguinte, é você montar o cilindro a partir da identificação de lados de regiões do plano que são quadradas, tá certo? Você tem isso aqui, né? Uma região quadrada. Se você identificar esse lado com esse diretamente, você disser, olha, eu venho andando, termino no mesmo lugar que eu saí. Que é aqui, o que você está efetivamente trabalhando é com um cilindro. Né? A maneira melhor de fazer isso é seguir o que o Arthur falou, né? Pega uma folha de papel, né? E emenda um lado, cola aqui um lado com o outro. Essa cola significa isso que eu estou falando, identificar. Né? Está identificando um lado com o outro. Então, a gente tem que propor uma triangulação do cilindro. A gente está dizendo aqui que a gente está identificando um lado do cilindro com o outro lado do cilindro, mas sem inverter. Né? A fita de Möbius, ela vai ser a mesma representação, só que essa identificação vai ser feita ao contrário. Certo? A gente vai pegar a parte de cima daqui e identificar com a parte de baixo. A parte de baixo aqui identificar com a parte de cima e assim sucessivamente, em todos os pontos. Né? Então vamos triangular o cilindro. Né? Triangular é isso, cobrir com triângulos. Né? Aí fica mais fácil você olhar para uma coisa dessa triangular do que você olhar para o cilindro lá enroladinho, né? Entende? Fazer essa triangulação. Então, uma possibilidade
né, era você cobrir o cilindro aqui direto, já, com dois triângulos. Né? Só que esses dois triângulos, na verdade, não são dois, né? Tá certo? Porque um dos lados desse cara é igual a esse outro lado desse cara. Né? Você vai ter um problema análogo àquele que a gente teve quando a gente quis triangular o círculo. Tá certo? Que a gente precisou colocar dois pontos a mais, dois zeros simplexos a mais, porque não funcionava para virar um complexo simplicial. Então, a próxima sugestão aqui é você triangular, portanto, né, com dessa maneira, né? Você está usando 1, 2, 3, 4, dois simplexos na história. Continua tendo o problema. Continua tendo um problema que é o seguinte, vamos supor que aqui você chame de x0, x2, x1, x3, aqui vai ser de novo x0, aqui vai ser x1. Né? Se você pegar esse triângulo aqui e fizer a interseção com esse triângulo aqui, a interseção é x0 união x2. Isso não é um zero simplexo, nem é um simplexo, nem é nada. Ele não é uma face de ninguém. Então, desse jeito, eu não consigo um complexo simplicial. Tá? Ó, se eu não tivesse essa identificação aqui, se aqui fosse x4, x5, não tinha problema nenhum com essa triangulação. Porque a interseção entre esse cara e esse cara seria x2. x2 é uma face simultânea, tanto desse triângulo quanto desse triângulo. O problema é que aqui não é x4, aqui é x0. E aqui é x1. Certo? Então aí dá galho. Né? Por que deu galho? Porque esses caras aqui tem x0 e x2 como vértices em comum. Então a solução é você botar mais um cara aqui no meio deles, ou mais dois caras aqui no meio deles, porque aí você elimina esse problema, de eles terem uma face em comum. Né? Então a gente faz a coisa assim. Né? Assim, assim. Coloca. Tem que usar triângulos, né? São dois simplexos. Né? Então aqui eu tenho x0, x1, aqui também x0, x1. Né? Aqui eu tenho x2, x3, x4, x5. É um nível a mais de divisão do que esse outro que estava aqui. O primeiro era sem divisão no meio. Dá problema. O segundo era uma divisão, dá problema. O terceiro que não vai dar problema é esse. Se você pegar agora esse cara e fizer a intersecção com esse outro que está aqui, né? A intersecção desse com esse é só x2. Esse com esse, a intersecção é só x4. Tá certo? Esse com esse, a intersecção é um simplexo. Maravilha. Esse aí não pegou problema. Né? Se essa triangulação vale para o cilindro, vale também para a fita de Weber, sem problema nenhum. Certo? Não tem razão nenhuma pela qual você não possa fazer essa triangulação que está aí. Então, o nosso complexo simplicial, né, K, vai ser isso aqui, x0, x1, todos os zeros simplexos, né? Depois x0, x1, x0, x2, todos esses simplexos, né, que estão aparecendo aí. Depois x0, x1, x2,
x1, x2, x3, esse, depois esse, assim por diante. Né? Talvez vocês já vão mencionar que termina com x0, x1, x5. Esse último cara que está aqui. Boa tarde, desculpa, pode desligar o ar ou você desliga? Eu desligo. Você? Tem chave, tem tudo. Tá ótimo, eles pediram uma desculpa. Já tem um esquemão lá com o meu camarada ali. Tá bom, Tião, obrigado, desculpa interromper. Valeu, ele está gravando isso. Então esse é o nosso complexo simplicial, né? Vocês podem preencher os pontinhos aqui só olhando para esse desenho, né? Tá ali. E agora, né? Esse mesmo complexo simplicial vai ser o complexo simplicial lá pelo grafito de meios. Né? A gente está seguindo a discussão em paralelo. Né? Agora a gente precisa definir quem é o L. Né? Então, uma coisa boa do L é que você já pode incluir todos os zeros simplexos. Então aí, o que falta é você incluir os simplexos. Né? Amarelinho colando. O que vocês acham? Né? Bom, vamos começar com esse cara aqui, né? x0, x1. Né? Vamos supor x1, x2. E se eu fizer isso, eu escolher esse cara aqui, eu não posso escolher esse. Né? Que aí, já de cara, eu fechava um loop ali, dentro da história. Outro cara bom de escolher esse aqui. Vocês notem que eu estou tentando unir todos os pontos, né? Porque isso vai me simplificar minha tarefa. Né? x0, x1, x2, x3, x4, é claro que vai vir para x5. Né? Pergunta, eu posso colocar x5, x0 dentro da história? Quer dizer, esse cara que está aqui pode entrar? Não, né? Se eu colocar, eu tenho um loop, tá certo? Que eu não vou conseguir contrair um ponto. Certo? Bom, se eu incluir x0, x1 aqui, esse cara está incluído também. Né? Porque esse cara é igual a ele. Né? Se eu escolher a coisa assim, tá certo? Eu poderia ter escolhido assim também, x0, x2, x4, x5, x3. Né? Também conecta todos os pontos. Né? Era outra possibilidade. Mas essa possibilidade aí conecta todo mundo e, em princípio, simplesmente me limitando, né, ao L, eu não consigo montar nenhum loop que eu não possa contrair um ponto. Né? Quer dizer, não dá para eu pegar e fechar um negócio aqui, por exemplo. Porque esse cara aqui não pertence ao L. Esse cara aqui não pertence ao L, assim por diante. Certo? Então o nosso L, né, ele vai ser esse cara aqui, x0, x1, x1, x2, direto. E no caso aí do 5, 1. Esse cara aqui. Agora você pode fazer um loop em x1, que não é contrair, contrai um ponto. x1, x2, x3, x4, x5, x1. Tá certo? Não pode. x2, x3, x3, x4, x4, x5. Né? Esse é o meu L. Só para checar, por exemplo, se eu tiver no x4, será que eu consigo me conectar com o x2? Consigo. Ele para cá e ele para cá, né? Tem um caminho de bordas que faz isso. Se estiver no x0, eu consigo conectar com o x5? Claramente. Tem que seguir tudo isso, mas eu chego lá. Né? Então está tudo certo ali. Então, esses caras aqui vão me produzir
elementos triviais dentro do grupo de bordas, né? O G01 vai ser igual ao G12, igual ao G23, igual ao G34, igual ao G45, vai ser igual a 1. Todos esses caras posso desprezar. Eles vão propiciar loops que estão em L. Esses caras que estão aqui vão me propiciar os elementos que eu não sei o que são, no princípio, né? Então esses caras aqui vão me propiciar o G02, né? O G04, o G05, é só olhar ali, né? G02, G04, G05, G15, G35, G13. Faltou o X2, X4, né? G24. Certo? G02, G04, G24. Tá lá. G13, G35, G15, G05. Esses caras são os, em princípio, geradores, mas alguns deles ainda podem ser a identidade, né? Ou podem ser não independentes, depende das relações. Agora vamos estabelecer as relações. Em relação com a Lebel aí, né? Então, as relações que a gente vai estabelecer tem a ver com todos os, em princípio, com todos os dois simplexos que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações. Eu tenho 6 dois simplexos aqui, né? Então, a primeira ali, né, vai ser com X0, X1, X2, você vai ter G01, G12, G20, que é o G02 é menos 1, igual a 1. Né? G01 é 1, G12 é 1, tá certo? Então, essa daqui diz pra gente que G02 é 1. Certo? Próximo. Aqui pela minha ordem eu estou pegando do outro lado, mas bom, vamos lá, vamos seguir do meu jeito. Vamos pegar esse triângulo aqui, X0, X1, X5. Então você tem G01, G15, G50, que é o G05 menos 1, isso aqui dá 1. Novamente G01 é 1, o G15 não sei o que é, e o G05 também não sei o que é. Né? Mas isso aqui me diz que o G15 é igual ao G05, certo? Porque G15, G05 menos 1 é 1. Multiplico por G05 dos dois lados, então você eliminou um desses caras. Então esse cara aqui é igual a 1, o G05 é igual ao G15, esse aqui é igual ao G05, faltam os outros ali. A próxima vai ser o triângulo X0, X4, X5. É esse cara que está aqui. Né? Então você tem o G04, o G45, o G54 menos 1, dando 1. G04,
Não sei. Né? G45 é 1. Peraí. G05. Né? G04 eu não sei o que é. O G45 é 1. E o G05 é menos 1, eu também não sei o que é. Né? Então daqui eu tiro que o G04 é igual ao G05 também. Esses três aqui são o mesmo cara. Certo? Vamos lá. Depois eu tenho G12. G23, G13 a menos 1 igual a 1. 1, 2, 3. Esse cara que está aqui. Né? O G12 é 1. O G23 é 1. O G13 é o que eu não sabia, então é 1 agora. Né? G13 é 1. Né? Depois o próximo é G23. G34, G24 é menos 1, igual a 1. O G23 é 1, o G34 é 1, o G24 é outro cara que eu não sabia, também é 1. Então, o G13 é 1, o G24 é 1. Faltando só o G35. Né? O G35 a gente tira dessa aqui, ó. G34, G45, G35 a menos 1 é igual a 1, que é esse triângulo 3, 4, 5. Né? Isso nos diz G34 é 1, G45 é 1, daqui o G35 também é 1. Né? Então eu tenho das 6 relações que eu tinha, né, essas 6 relações permitiram que eu reduzisse todos os geradores que eu tinha a um único gerador. Mas esse único gerador não obedece a relação nenhuma. Tá certo? Não tem mais nenhuma relação para impor aqui. Então, como é que é a apresentação do meu grupo? Né? Meu grupo G ele é apresentado assim: X, que é o gerador, né? E nenhuma relação, vazio. Né? Esse grupo é quem? É o Z, né? A gente viu na aula passada. Que uma apresentação desse tipo caracteriza o grupo dos inteiros. Você tem um gerador X, né? Então você pode pegar esse X e fazer X1, X2, X3, X4, X a menos 1, X a menos 2, X a menos 3, X a menos 4, assim por diante. Né? E aí você pode impor aquele homomorfismo, né? Que pega x elevado a n e te leva a n. Né? Φ de x elevado a n é n. Isso você pode mostrar rapidamente que é um isomorfismo. Né? Então seu grupo é isomorfo, né? A Z. Conclusão: π1 do cilindro é o π1 da fita de Möbius, né? Não tem nada aqui nessa conta que eu não pudesse ter feito direto para a fita de Möbius também. A triangulação é a mesma, a escolha da árvore maximal é a mesma. Depois que eu escolhi a árvore maximal e os dois simplexos, aí acabou, né? Nada ali me fala especificamente que tem que ser o cilindro, tem que ser a fita de Möbius. Né? O que significa isso? π1 do cilindro é ser Z. Né?
Lembra que o P1 do S1 também era Z? Qual era a interpretação disso? Que eu tinha os loops, né, que não podiam ser deformados a um ponto, né, eram os loops que saíam de um ponto na esfera e a circundavam uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante. Né? Nenhum desses loops podia ser continuamente deformável a nenhum outro. Né? No cilindro é a mesma coisa. Né? Você pode andar em volta do cilindro uma vez, andar duas vezes, andar três vezes e assim por diante. Na fita de meios, a mesma coisa. Você sai daqui, anda uma vez, anda duas vezes, anda três vezes, do mesmo jeito. Né? Você não sai exatamente daqui, você sai daqui, chega aqui, né? E anda mais uma vez. Então, esse fator Z que está aparecendo aí, ele está medindo a existência de um buraco. Tá certo? Sempre que eu tiver um buraco, eu posso me enrolar N vezes em volta desse buraco. Isso vai aparecer, né? Acho que está ficando mais claro isso, né? Isso vai aparecer como um fator Z dentro do grupo de homotopia. Tá certo? O próximo exemplo vai mostrar isso legal. Né? Mas aí quando a gente começa a trabalhar com esses setores, não vou responder ainda não. Vou te deixar na curiosidade por mais uns 10 minutos. Tá certo? Mas vai ter resposta daqui a pouco. Hã? Aguenta. Então, o próximo exemplo é o tório. Né? O tório. Né? Então, a primeira providência do tório é se fazer uma triangulação, certo? Do tório. Triangular um tório não deve ser moleza. Né? Se você olhar o tório lá, a figurinha bidimensional, né? Usual. Mas, graças a Deus, o tório tem uma representação em termos de um quadrado com identificação ou de um retângulo, tanto faz, com identificação de faces. Né? Então, você pode construir um tório facilmente em casa, faça você mesmo, né? Fazendo isso aqui. Ó. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu já botar troço grande o suficiente aqui para caber minha triangulação depois. Você pega essa face, esse lado aqui desse papel, né, ou desse espaço, e identifica com esse lado. Tudo que começar aqui, chegar aqui, na verdade, está voltando para o mesmo ponto aqui. Tá? E você pega esse lado que está aparecendo aqui, tá certo? E você identifica com esse ponto que está aqui. Se eu fizer isso, você vai ter um tório. Imagina, faça a primeira identificação. O que você tem? Um cilindro. Não é isso? Aí embaixo você vai ter um círculo, em cima você vai ter um círculo. Quando você identificar um segundo, você passa do cilindro para a rosquinha no bom sentido. Certo? Tem outras coisas que você pode fazer com uma folha dessas. Você pode identificar o contrário aqui em cima. Tá certo? Aí eu não me lembro agora se você termina na garrafa de Klein ou se você termina no espaço projetivo bidimensional. É um dos dois. Acho que é a garrafa de Klein. Agora, se você pode identificar o contrário, os dois. Esse aqui é o contrário desse, esse aqui é o contrário desse. Se você fizer isso, aí sim, se era o garfo de Klein antes, aí você termina no espaço projetivo bidimensional. Né? Uma representação bidimensional do cara. A boa é a seguinte, que a triangulação que você fizer aqui no tório vale também para a garrafa de Klein, vale para o espaço projetivo bidimensional, etc.
Do mesmo jeito que a gente construiu ali para Filipe Pinheiros. Né? Então, já vão se pegar calculando grupos de homotopia e coisas bem mais complicadas, né? Do que um círculo. Né? Tá certo? E a triangulação do tórax? Você pode imaginar que você vai ter o mesmo problema do cilindro, só que numa dimensão e na outra dimensão. Não é isso? No cilindro, você precisou dividir, vamos dizer assim, o cara em 3 pedaços, né? E cobrir com triângulos. Por quê? Para evitar que esses caras tivessem 2 pontos de interseção, não um só. Né? Mas a identificação era só aqui, ó, desse lado. Aqui não tinha problema nenhum. No tórax você tem esse problema dos 2 lados. Você tem para cá e você tem para cá. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que dividir esse negócio em 3 e esse negócio em 3. Tá certo? 18 triângulos. Isso. 18 relações. Gostou? Caraca! Você é uma roca? Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. E aí, vamos encher de triângulozinho. Todos esses triângulos são do mesmo tamanho. Eu que desenhei errado. Não? São. Posso garantir isso. Né? Então, olha só. Aqui é o ponto x0, ou se não vou botar o x, vou botar só o númerozinho. 1, 2, aqui tem que ser x0 de novo, porque está identificado aqui e aqui. Né? Se eu botar 3, 4 aqui tem que ser 0 de novo. Né? Só que aqui também tem que ser 3, aqui também tem que ser 4. Né? E aqui volta a ser 0. Como está identificado aqui em cima, aqui é 1, aqui é 2. Certo? Bom, o resto é o resto. Né? Aqui é 5, 6, 7, 8. Então tem 8 zeros simplexos aqui no tórax. Né? Eu vou deixar ele só no visual, tá certo? Não vou ficar escrevendo o complexo simplicial todo nem nada, né? Não leva a nada nessa história. Né? Então, olhando já para essa triangulação, agora o próximo passo é escolher a árvore maximal. Né? Vamos lá. Olha aqui uma boa árvore maximal. Eu tenho que ligar todo mundo, né? Então 0 liga com 1 liga com 2, né? Aqui eu paro. Se eu vier para cá, me ferro. Certo? Não posso vir para cá. Né? Então eu desço. Posso descer para o 7, posso descer para o 5. Vou descer para o 5. Tá? Depois do 5 eu venho para o 7. Depois eu venho para o 8. Aqui eu tenho que ligar o 3. Tem que ligar o 4 e tem que ligar o 6, que é o cara que está faltando. Esse cara está bom, né? Se eu sair de cada vértice, eu posso chegar em qualquer outro que eu quiser. Como eu disse, gente, a árvore maximal não é univocamente definida. Você pode escolher outras árvores maximais. Tá? Até ser uma possível. Né? Tudo vai dar certo, graças a Deus. E só para checar, né, se eu quiser fazer um loop em torno de x0, eu posso fazer esse loop só assim. x0, x1, x2, x1, x0. Isso aí eu posso reduzir um ponto, sem problema nenhum. Né? Então, os caras que eu sei que são identidade vão ser visualmente esses caras aqui, ó. G01, G12, G25, G57, G78, G46, G34, G03. Esses caras são a identidade. Certo? Não vou escrever, vai ficar visual aí. Tá? E agora eu tenho que procurar as relações. Né?
começar por assim, G02, G27, G07. Esse cara aqui, isso daqui é um 2 simplexo, né? Independente que a gente tem. G02, G27, aqui também dá para ver os caras que eu tenho que encontrar, né? Os geradores independentes tem que sair dentre esses caras. Os caras estão em branco aqui, ó. G02, G07, G27, G37, G38, G48, G04, G24, né? G02 já foi, né? Tá aqui, ó. Ó, G12 já foi, tá aqui. G01 não é. Esse cara aqui eu posso colocar aqui, né? Faz parte da árvore maximal, G03 também, G34 também, 1, 2 aonde? Está embaixo, né? Então, G06, G18, G68, etc, etc. Todos esses caras, em princípio, eu deveria fazer alguma coisa com eles. Ou descobrir que eles são independentes, ou descobrir como é que eles estão relacionados uns com os outros. Então, essa daqui, G02, G27, G07 é igual a 1. Então, G02 eu não sei o que é, G27 eu não sei o que é, G07 também não sei o que é. Né? Engraçado. Escolhi. Acho que você pegou um triângulo que só tem. Você pegou um triângulo que só tem um lado e um branco. Eu pegava um triângulozinho e vai falar o mesmo. 013. Triângulo 013 que é 0G01 e G003. Mas o G02 está aparecendo para mim como trivial. Por quê? O que eu fiz de errado? Vai ser uma relação com o BT mais na frente. Hã? Vai ser uma relação com o BT mais na frente. Não, acho que não. Não está com cara de ser trivial não, agora. Não é trivial não. G27 também não é trivial, né? Parece assim, não? 2, 5, 5, 7, 7, 2. 2, 7 é trivial, 3, 2, não, assim, à primeira vista, né? Primeira vista, não é amarelinho, né? Não é amarelinho. Não é amarelinho, mas ele pode vir a ser trivial. Tá, vamos fazer todo mundo junto. Porque esse negócio aqui acho que já está com a resposta escrita. Oi. Não, vamos pegar um mais generoso. São os três conformes, na verdade. Vamos pegar um mais generoso. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos começar daqui. G01, G13, G03 a menos 1. Isso tem que ser igual a 1. O G01 é 1, o G13 eu não sei, e o G03 é menos 1 é 1. Então isso daqui me diz que o G13 é 1. Isso me diz então que qualquer 2 simplexos que tem 2 simplexos triviais tem que ser trivial. Então, Ou quaisquer o quê? parece que tem 2 simplexos que contêm 2 sim. simplexos você vai. São entre o caso 1, 3, 1, 5. Consequentemente, 3, 5. Esse cara sim, né? Se fechou. Cadê o outro cara? 1, 5. 1, 5. Né? Isso aqui a gente já pode escrever direto. Consequentemente, 3, 5 também. Cadê? Peraí, devagar. Esse aqui é trivial, esse aqui é trivial, esse aqui vai ser trivial. 3, 5. Consequentemente, 1, 2, 7 também. 1, 5, 4. Devagar, 5, 4.
continentes. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 7 também é trivial. Mais. 2, 7. 2, 7. Mais um. 6, 7. 6,